Alô, galera, depois da espetacular, sensacional, deem aí o adjetivo que vocês quiserem sobre essa vitória do Santos no clássico contra o Palmeiras por 2-1 de virada, lá em plena Arena Barueri, com toda a torcida do Palmeiras. O Santos foi lá e venceu o jogo, terceira vitória seguida do Peixe, sob o comando do técnico Marcelo Fernandes. Santos aí dá uma boa respirada, está aí a 3 pontos, né? Se distanciou aí 3 pontos da zona de rebaixamento, hoje é o 14º colocado com 30 pontos. E aí, o Santos já está livre do rebaixamento? O Santos tem condição de pensar em algo maior nesse campeonato? Nós vamos, nesse vídeo, traduzir tudo isso em números para vocês. Percentual de rebaixamento, percentual de classificação para a Sul-Americana, Libertadores. Vamos também fazer uma comparação do ano passado. Como é que foi o Campeonato Brasileiro de 2022? Será que não tem algo que sirva aí de inspiração, algo que aconteceu no ano passado e possa servir de inspiração para o Santos? Nós vamos falar sobre tudo isso, né, com números, gráficos, classificações, probabilidades, tem também a opinião do técnico Marcelo Fernandes. Tudo isso depois da vinheta, fique ligado. É isso aí, como é bom começar a semana com mais uma vitória do Santos. Infelizmente, isso tem se tornado rotina, hein? Nas últimas 3 rodadas do Campeonato Brasileiro, o Santos comemorando aí vitória contra a Bahia, contra Vasco, goleada contra o Vasco e agora uma vitória no Clássico contra o Palmeiras, que vinha sendo aí nos últimos anos o algoz do Santos, né? Havia 4 anos que o Santos não sabia o que era vencer o Palmeiras em 12 jogos de 2019 para cá. Foram 9 vitórias do Palmeiras e 4 empates. Que coisa, né? Então, olhem o tamanho desta vitória de domingo. Mas é isso aí, gente. Deixa o like aí, compartilhe o vídeo após o final, após a exibição do vídeo. Não esqueça também de deixar ativado o sininho das notificações, isso é importante para vocês receberem rapidamente aí a notificação de todo o conteúdo que produzimos por aqui. E, é claro, se inscreva no canal, isso também é muito importante para a gente continuar crescendo por aqui. Legal? Bom, gente, vamos lá. Qual é a posição hoje do Santos? Hoje o Santos é o 14º colocado, com 30 pontos. Pode ainda ser ultrapassado pelo Cruzeiro, que não jogou nesta rodada. Vai jogar contra o Cuiabá. Cuiabá e Cruzeiro não jogaram. O jogo vai ser lá em Cuiabá. Se o Cruzeiro empatar ou vencer, o Cruzeiro passa o Santos em número de pontos. Hoje os dois têm a mesma pontuação, 30 pontos, mas o Santos leva desvantagem nos critérios de desempate. O Santos leva vantagem, aliás, né, nos critérios de desempate. Agora, mesmo que caia uma posição, o Santos vai ficar em 15º colocado. O Santos hoje é o 14º. Se o Cruzeiro empatar ou vencer o Cuiabá no próximo sábado, esse jogo vai acontecer no próximo sábado lá em Cuiabá, se o Cruzeiro pontuar, ele passa o Santos sai da 14ª colocação e cai para a 15ª. Agora, vejam só que coincidência. Após as mesmas 26 rodadas, né? Estamos na 26ª rodada. Agora, se a gente voltar para o Campeonato Brasileiro de 2022, nessa altura, após 26 rodadas, o Fortaleza, gente, ocupava exatamente a 15ª colocação com 30 pontos. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó, a posição do Fortaleza, Campeonato Brasileiro de 2022, após as mesmas 26 rodadas, né? Que estamos na 26ª rodada do Campeonato Brasileiro atual. No ano passado, depois de 26 rodadas, a posição do Fortaleza era exatamente essa, 15º colocado com 30 pontos, a mesma pontuação do Santos no momento. E o Santos ainda pode terminar essa rodada em 14º, pode se manter em 14º, caso o Cuiabá vença o Cruzeiro. Então, olha que coisa curiosa, né? Então, o Fortaleza, que virou, né? Se a gente for no final do primeiro turno, o Fortaleza vira para o segundo turno na lanterna do campeonato. O Fortaleza chegou ao segundo turno na lanterna do campeonato. Aí faz uma recuperação espetacular e termina em 8º lugar com 55 pontos. Posição que deu ao Fortaleza uma vaga na Libertadores. Fortaleza disputou a Libertadores deste ano. Fortaleza, que foi à final da Copa
que está classificado, né, para a final da Copa Sul-Americana, mas ele disputou a primeira fase da Copa Libertadores, se classificou com a campanha do ano passado, mesmo estando na zona de rebaixamento durante quase todo o primeiro turno, aí fez uma campanha espetacular no segundo turno e chegou, né, à 8ª colocação e se classificou para a Libertadores, vaga, né, indireta, né, preliminar da Libertadores, fase preliminar da Libertadores. Libertadores este ano, gente, pode classificar, né, os clubes brasileiros podem se classificar chegando até na 9ª colocação. Se o São Paulo terminar entre os 9 primeiros, se o Fortaleza vencer a LDU na final da Copa Sul-Americana e se o Fluminense vencer o Boca na final da Libertadores, vão abrir 9 vagas para brasileiros neste campeonato nacional. Ou seja, se o Santos terminar em 9º, se o Santos terminar em 8º, a chance de ir para a Libertadores é grande. Então, o Santos tem sim condições ainda de pensar em algo maior. É cedo para pensar nisso? Sim. A maior briga do Santos neste momento continua sendo a luta contra o rebaixamento. Eu vou colocar aqui na tela para vocês, gente, hoje, né, depois da vitória contra o Palmeiras, a probabilidade matemática de rebaixamento do Santos, segundo os matemáticos lá da Universidade Federal de Minas Gerais, a probabilidade é de 21,1%, que é praticamente igual à mesma probabilidade calculada pelo pessoal do site Infobola, lá do matemático Tristão Garcia, né, super conhecido. Ou seja, o Santos tem aí cerca de 21, 22% de possibilidade de rebaixamento. Vocês sabem qual que era a possibilidade de rebaixamento do Santos, gente, até a vitória contra o Bahia? O Santos chegou a ter 74%, gente. 74% de probabilidade de rebaixamento depois da derrota contra o Cruzeiro na Vila Belmiro por 3-0, né, quando cai o técnico Diego Aguirre. O Santos tinha ali, quando o Marcelo Fernandes assume a equipe, o Santos tinha 74% de chance de rebaixamento. Hoje, depois de 3 vitórias seguidas, tem apenas 21, né, para o pessoal da Universidade Federal de Minas Gerais, ou 22 para o pessoal do Infobola lá, do matemático Tristão Garcia. Ou seja, o Santos melhorou demais, o Santos melhorou muito. E qual é a possibilidade de classificação para a Copa Sul-Americana do Santos neste momento? Também vou mostrar aqui para vocês. Olha aí, gente. Probabilidade atual do Santos de chance de classificação para a Copa Sul-Americana. Hoje já é de 38,5%. Olha que coisa, que interessante, né? Até outro dia era insignificante a possibilidade de classificação do Santos para a Copa Sul-Americana, hoje já é de 38,5%. Olha como as coisas mudam rápido no futebol, né? O que os resultados fazem, né? Eu não vou colocar aqui a tela de classificação para Libertadores, porque ainda é muito pequena, é 0,8%. É muito pequena ainda, até porque os matemáticos calculam, né, as 6 primeiras colocações, eles não levam muito em consideração a possibilidade de abrir novas vagas, né? Como eu já expliquei aqui para vocês, pode ter até 9 vagas para brasileiros na Libertadores. Mas o fato, gente, o fato é que há sim grande possibilidade. O fato é que é real e o Santos tem aí 12 jogos pela frente. O Santos saindo dessa zona da confusão, se distanciando ali da zona de rebaixamento, o Santos não só pode, como deve pensar sim em coisas maiores. Então sim, gente, o Santos tem sim, se distanciando da zona de rebaixamento, o Santos tem sim que pensar em algo maior. Se não der Libertadores, que é muito difícil ainda pensar em Libertadores, mas Sul-Americana, o Santos tem sim que pensar assim que se livrar dessa luta aí contra o rebaixamento, assim que se tiver uma folga, o Santos tem que olhar mais para cima e tentar se esforçar também para chegar numa Sul-Americana, pelo menos. E se der para chegar numa Libertadores, maravilha, aí seria o mundo ideal, né? Seria a grande salvação de uma gestão, de mais uma temporada muito ruim. Agora vamos ouvir o que o técnico Marcelo Fernandes fala sobre o Santos buscar, né, exatamente sobre esse tema, pensar em algo maior ainda nesse Campeonato Brasileiro. Fala aí, Fernandes.
A gente tem um caminho a seguir e o caminho é esse. Tem negócio de se empolgar com nada, já deixei bem claro lá. A gente quer fazer, a gente quer jogar jogo a jogo. No final a gente vê o que acontece. Classificou para a Sul-Americana, o importante é o caminho é um só. Tem que ser humilde e tem que ser bem claro naquilo que a gente está jogando. A gente está jogando sim, há 3 rodadas atrás nós estávamos com 21 pontos, uma situação muito, mas muito delicada. Hoje estamos com 30, demos uma fugidinha, mas ainda está uma situação muito difícil, que a gente tem que ter muita calma, trabalhar muito para sair ainda mais dela. A questão de ir para frente, conseguir alguma coisa, não me preocupo, sabe? Não me preocupo com nada. E estou bem tranquilo quanto a isso, a gente sabe muito bem onde está pisando e o que a gente precisa fazer. É isso, gente. Esse é um discurso protocolar do Marcelo Fernandes, né? Ele quer evitar o clima de oba-oba, de empolgação, né? Ele até usou essa expressão, empolgação, mas não se trata de empolgação, se trata de obrigação. Se o Santos, daqui a 3, 4 jogos, tiver uma distância aí já, vai abrir aí 10 pontos da zona de rebaixamento, o Santos ficar numa situação mais tranquila, com mais equipes entre ele e o primeiro da zona do rebaixamento, o Santos por isso vai ter que se acomodar, o Santos por isso vai se conformar, agora tudo bem, agora vamos administrar aqui. Não. Isso é Santos Futebol Clube. Eu tenho certeza que no íntimo o Marcelo Fernandes pensa como eu. Ele só não quer falar, mas ele pensa como eu. Ele não quer demonstrar, ele não quer ser interpretado como alguém que está empolgado, como alguém que está alimentando um clima de oba-oba, de euforia. Mas no íntimo dele, ele sabe que se o Santos abrir aí, nas próximas rodadas, uma pontuação segura, um número de pontos suficiente para o time ficar seguro, bom, agora a minha luta não é mais rebaixamento, agora a minha luta é algo lá em cima. Vou buscar uma Sul-Americana, vou buscar, quem sabe, até uma pré-Libertadores. Aí não se trata de empolgação, se trata de obrigação. A gente está falando de um clube gigante, que tem compromissos enormes, né? Que tem uma folha salarial enormes, que tem que buscar cada vez mais patrocínios, porque paga salários milionários. O Santos tem hoje uma das folhas salariais mais altas do Campeonato Brasileiro. Então, é uma questão de obrigação. Obrigação. O Santos jamais pode se conformar com uma situação de escape de zona de rebaixamento, né? De salvação de rebaixamento. Isso não. Se houver qualquer possibilidade, mas qualquer possibilidade, de o Santos chegar mais longe, é obrigação. O Santos não pode em nenhum momento se acomodar. Hoje o Santos tem 3 pontos à frente do Vasco, que é o primeiro da zona de rebaixamento. Tem aí 4 equipes entre o Vasco e o Santos, né? Goiás, Bahia, Cruzeiro, tem mais alguém? Não, acho que são 3 equipes, né? Enfim, se o Santos conseguir se distanciar mais da zona de rebaixamento, o Santos não pode se acomodar. O Santos tem que continuar lutando como se tivesse num risco ainda enorme de rebaixamento, porque o objetivo do Santos é chegar longe. O Santos tem que ir o mais longe possível. O Santos, na verdade, deveria estar brigando lá em cima, desde o início do campeonato. Aqui vivemos uma realidade completamente atípica, né? O Santos vive aí uma gestão que abandonou o futebol, essa é a verdade. Em 3 anos, em praticamente 3 anos, o Santos é um time que ficou ali restrito às brigas lá embaixo, né? A coisas pequenas. Mas essa não pode ser a realidade do Santos. O Santos é gigante, como o próprio Marcelo Fernandes falou na coletiva depois do jogo contra o Palmeiras. O Santos é um dos maiores clubes do mundo. Ele colocou o maior, né? Não é o maior, mas é um dos maiores clubes do mundo. Com certeza, talvez tenha aí a história mais rica do futebol mundial, isso sim, mas está entre as grandes marcas do futebol mundial ainda, mesmo com todos esses problemas financeiros, né, de má gestão. O Santos ainda é uma das grandes marcas do futebol mundial e não pode se contentar apenas numa luta contra o rebaixamento. Essa é a realidade do Santos no momento, mas assim que o Santos sair dela, o Santos sim tem obrigação de seguir adiante. É isso, gente. Próximo jogo do Santos é contra o Bragantino na Vila Belmiro, dia 19, 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Santos não vai ter o Tomás Rincon, que recebeu o 3º cartão amarelo no clássico contra o Palmeiras.
também não vai ter a possibilidade de utilizar o Camacho, que poderia ser, né, o seu substituto. Camacho também está suspenso. Em compensação, o Santos tem aí os retornos de Dodô, Lucas Lima e Soteldo. Santos forte cada vez mais para brigar aí por essa 4ª vitória seguida. E aí sim, hein? 4 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro. Santos cada vez mais longe da zona de rebaixamento. É isso aí, Santos. Olhar para cima, sempre. Valeu, gente. Deixa o like, compartilha o vídeo, ative o sininho das notificações e, é claro, se inscreva no canal se ainda não estiver inscrito. Grande abraço a todos. Espero vocês nesta segunda-feira, na live das 22. Até daqui a pouco. Valeu, até mais, tchau.